Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Pod Carreira em Foco. E hoje nós estamos aqui com uma convidada para lá de especial. Ela é psicóloga. Deixa eu pegar aqui minha cola porque o currículo é grande. É psicóloga, palestrante, especialista em psicologia organizacional e desenvolvimento humano. Tem uma vasta experiência em gestão de pessoas e análise comportamental e uma experiência de mais de 20 anos em gestão de recursos humanos. Com vocês, Selma Alves. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Douglas, muito obrigada. Estou muito feliz de poder estar aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Douglas. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês. E agora nós vamos para o anúncio dos nossos patrocinadores. Seu celular quebrou? Venha para a Texel. Aqui na Texel trocamos a tela do seu celular, reparos avançados de placas e muito mais. Não liga, não carrega, não funciona? Venha para a Texel. Temos cabos, carregadores, películas de privacidade, aquela anti-curioso. Texel. Rua Aparecida do Taboado 1109, Jardim Paulistano. WhatsApp 119 513-25517. Texel. Trabalhando por você. Explique em menos de um minuto como a contabilidade pode ajudar o meu negócio. E pronto! Estamos aqui novamente a pedido da M7 Consultoria para explicar como a contabilidade pode ajudar o seu negócio. Como eu já falei anteriormente, contabilidade não é só o cara que fica enviando as guias de imposto para você pagar todo mês. Então, como a contabilidade pode ajudar o seu negócio? Para explicar em menos de um minuto, imagine que o seu negócio é um avião. A contabilidade te ajuda a enxergar se esse avião está subindo, ganhando altitude, se esse avião está estável ou se esse avião está caindo. Para mais informações, chame a M7 no direct ou no site www.lumoncontabilidade.com.br e tem os melhores contadores ao seu lado. Utilizando o cupom MCAST, ganhe 33% de desconto nos 3 primeiros meses. De irmão para irmão. Selma, seja muito bem-vinda, né? A gente já teve a oportunidade de trabalharmos juntos por um período nessa jornada de carreira, né? Ambos, eu posso dizer, apaixonados pelo desenvolvimento humano, pela gestão de pessoas, né? E aí, vamos contar para o pessoal, né, que está nos assistindo, quem é a Selma Alves. Conta para a gente um pouquinho como que chegou a psicologia na sua vida, como que chegou esse interesse por se especializar em desenvolvimento humano, em gestão de pessoas, em análise comportamental. Tá. Eu comecei, acho que não dá para dizer que eu já comecei com essa intenção, né? A trabalhar e pensar em uma carreira. A única coisa que eu sempre tive muita certeza, que eu queria trabalhar com pessoas, como eu costumo dizer, eu só gosto de gente, né? Só sei trabalhar com pessoas. E não tinha muito claro, muito definido em que área atuar, né? Naquele período que a gente termina o ensino médio e aí depois começa a pensar o que fazer. E então, ao contrário do que é muito comum, hoje é mais comum, na época nem tanto, eu não fui direto, né, do ensino médio já para uma graduação e tentei entender o que eu gostaria de fazer. E aí, um pouco depois, quando eu comecei a fazer a graduação, eu comecei a fazer o curso de psicologia, mas sem muita intenção da área clínica. Né? Não era tão comum como hoje, né, a diversidade de áreas, de atuação, mas eu tinha muita clareza que assim, eu gostaria de atuar nessa área, mas não necessariamente dentro de um consultório, como na época, né, já há alguns anos, não precisa dizer tantos quantos para que não fique tão evidente a idade, mas naquele tempo já não era tão comum, ainda não era tão comum como hoje. Não é, um psicólogo atuar em outras áreas, como, por exemplo, na área do trabalho. E durante o curso, já no início do curso, eu comecei a ver outras possibilidades. Na época, eu trabalhava numa montadora
E então eu ia na contramão de quase todos, né? Porque lá quase todos cursavam algo que era mais voltado àquilo que poderia responder à necessidade, né, da empresa, e eu já com essa intenção de fazer. Então, comecei o curso de psicologia, e aí, dentro do curso, comecei a entender outras possibilidades. Depois, eu fiz um curso de um tecnólogo em gestão de pessoas. Não fiz a pós-graduação de cara, eu fiz um tecnólogo, porque eu entendi essa necessidade de... Né, porque o curso de psicologia ele é muito amplo, né? E, então, eu precisava de alguma coisa que me ajudasse a funilar. E então, a princípio, eu fiz a gestão de pessoas e depois a pós-graduação, que aí era onde eu já tinha toda a certeza, já tinha mudado de empresa. Na outra empresa, eu conseguia atuar mais, né, dentro dessa área, e a pós-graduação foi o que me ajudou, de fato, mais do que compreender, ter embasamento para poder atuar nessa área que é a minha grande paixão. Que legal. E você disse no começo da sua fala que você pensou no que você queria fazer. Da onde veio isso? Porque geralmente a galera fica meio perdida, não sabe, acaba o ensino médio, não sabe o que vai fazer, não sabe para que lado tomar. Tem alguns que até iniciam uma graduação, depois trancam, porque falam, não me identifiquei com isso. Você que está em casa, se estiver passando por isso, fica atento aqui na resposta da nossa convidada. De onde veio esse, vou pensar? E da onde que surgiu essa coisa? Eu quero ser psicóloga. Eu acho que tem um ponto que é bastante importante, que no meu caso eu tive isso, que é o apoio da família, das pessoas que estão perto. Eu não tive uma pressão de já de imediato entender o que eu poderia fazer, já buscar, né? Eu tive essa possibilidade, essa pausa para que eu pudesse entender e ir buscando, conhecendo. Eu me lembro que, na época, eu fazia tudo que havia de possibilidade, testes, se tinha palestra, tudo que me desse possibilidade de conhecer áreas de atuação, uma coisa que eu sempre busquei, sempre desejei, que o trabalho não fosse somente o trabalho para mim, que fosse alguma coisa que me trouxesse reconhecimento pessoal, me trouxesse realização. E então eu tive essa possibilidade de primeiro ter essa pausa. Não foi exigido que já de cara eu desse uma resposta de mudança, e eu acho que o mais importante é isso, né? É para além da tendência do momento, é para além daquilo que a família já segue, às vezes, como uma linha de formação, né? A família dos médicos, a família dos dentistas, né? E sim, buscar entender o que vai me fazer feliz, porque trabalho, para mim, é, antes de tudo isso. É aquilo que me faz feliz, como eu costumo dizer, é aquilo que faz meus olhos brilhar, meu coração bater, minha mão suar, porque é paixão. Paixão é isso, né? Quando você é apaixonado por alguma coisa, é isso que você sente. Então, acho que é importante se dar esse tempo, dar essa possibilidade de identificar o que vai me fazer feliz, né? Porque o trabalho é aquilo que a gente traz por um longo período da vida, né? Quase todo o período da vida. E se eu não conseguir buscar algo assim, é claro que hoje a gente vive uma realidade diferente, não é? Migrar de carreira, migrar de área, hoje é mais comum do que algum tempo atrás. Mas, ainda assim, se houver a possibilidade de eu já buscar me desenvolver naquilo que existe, né, já dentro de mim, que pode ser desenvolvido, é melhor, né? Então, respondendo o que você questionou, eu acho que o mais importante é isso, ter essa possibilidade de pesquisar, de buscar identificar, de se conhecer, né? Porque para que eu pudesse entender que eu gostaria de trabalhar com pessoas, eu precisei antes de me conhecer, saber o que realmente me agrada, o que me incomoda, o que me faz feliz, o que me traz interesse. E aí, em relação à psicologia em si, teve algumas questões que me levou para a psicologia, né? Legal, vamos lá. Uma delas foi outra pessoa.
uma profissional que também não atuava na área clínica, não é? Ela foi minha professora e fazia outros trabalhos. Foi a partir dela que eu comecei a perceber que não necessariamente eu precisava estar na área clínica. E ela me chamava muita atenção. Então, essa é uma das coisas que eu sempre penso, né? Tanto para um líder quanto para alguém que esteja no momento pensando numa carreira ou algo assim, as referências, os exemplos, em quem eu posso me espelhar, quem pode ser para mim uma referência daquilo que eu gostaria de ser ou que o caminho eu gostaria de trilhar. E essa professora ela fez uma diferença muito grande na minha vida, né? A princípio foi um dos motivos e depois naquilo que eu fazia, né? Do que eu buscava contatos, eu ia até em universidades que permitia, né? ter contato, eu fui identificando, né? O quanto que aquilo era interessante, o quanto que aquilo era amplo o suficiente para que eu pudesse vivenciar aquilo que eu desejava. Que né? bacana, que bacana. E aí é interessante que eu vou pegar um recorte aqui da sua fala, que quando você falou assim, eu não tive pressão, né? E coincidentemente, eu estava lendo sobre isso esses dias, né? E como quando o nosso cérebro ele está pressionado, a possibilidade de tomar decisões equivocadas é gigantesca, né? Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, se você está pressionado, é capaz de você deixar até valores de lado para poder responder àquela pressão a qual você está sendo submetido, né? Então, o pessoal que está nos assistindo, que está interessado aqui no podcast sobre carreira, é muito importante essa questão da pressão, né? Não dá para decidir sob pressão, porque a possibilidade de fazer uma escolha não muito boa é gigantesca, né? E aí você tocou num outro assunto que interliga essa questão da pressão, que é a questão familiar, né? Então, por exemplo, você disse, tem a família dos médicos, tem a família dos professores, tem a família... E aí as pessoas se sentem pressionadas a dar continuidade a algo que é do outro, Sim. mesmo que seja familiar, né? Então, achei muito interessante. E assim, quais foram, por exemplo, você tem 20 anos, né, de experiência nessa área, você iniciou muitos anos atrás. Quais foram os momentos mais marcantes nesses 20 anos de gestão? Eu vou começar de trás para frente. Vamos lá, a gente quer escutar. Eu vou começar o que eu vivencio ainda hoje, né? Que é a instituição que eu trabalho hoje, e que, quando eu cheguei, não existia uma estrutura de recursos humanos. Né? Existia, a princípio, havia uma terceirização da folha de pagamento, da parte de departamento pessoal, e que recentemente, quando eu cheguei recentemente, tinha retornado, né, internalizado novamente. E o trabalho com pessoas em si, havia algo muito pequeno, assim, uma tentativa, e era feito por alguém que não era uma profissional contratada, né? Ela buscava fazer, né? Ela é vinculada à instituição, buscava fazer algum trabalho, mas não conseguia corresponder ao que, né, normalmente um profissional que está ali contratado para isso consegue. E, a princípio, no primeiro momento, me pareceu algo muito interessante, porque o desafio me interessa muito, o desafio me encanta. E, então, receber nas mãos um local que não tinha a ideia de, olha, vou conseguir desenvolver como achar que é adequado, dar a cara que for possível. Só que a gente está falando de pessoas. E não necessariamente é assim, redondinho, que acontece. Né? E, então, foi um desafio muito maior do que eu imaginei, um aprendizado muito maior do que eu imaginei. Eu falo que foi um local que me exigiu desfazer praticamente tudo que eu tinha de conhecimento, de formação, de experiência, para me refazer, para entender que resposta dar àquela necessidade que havia, né? E que
ia para um outro caminho. Era muito diferente das outras realidades onde eu chegava com tudo pronto, né? E com muita possibilidade, com tecnologia de ponta e com toda a estrutura. E eu encontrei totalmente o inverso. Pessoas que não necessariamente já tinham conhecimento, informação suficiente para que pudesse já atender aquilo que eu achava que vai ser super interessante colocar em prática, né? E então, eu entendi que ali eu visei um desafio e encontrei outro, mas que hoje eu reconheço que é muito interessante, porque fez de mim uma outra profissional, não a profissional que atende àquilo que existe, e sim aquela que todo o tempo tem que ser criativa, tem que pensar, tem que inovar, tem que sugerir, tem que responder a demandas que eu até desconhecia, né? Então, esse foi algo que, com certeza, para toda a vida, está marcado na minha vida. Como diz nosso querido Einstein, eu acho que é ele, que diz que a maior capacidade humana é a da adaptação. Sim. Né? Então, muitas vezes as pessoas ficam engessadas, com pensamentos fixos, né? E perdem a oportunidade do novo. Perdem a oportunidade de se refazer, né? De vivenciar coisas novas. Sim, né? sim. E se eu for dar outros exemplos, todos vão passar por aquilo que, para mim, é o mais encantador, que é o desenvolvimento das pessoas, né? A possibilidade de ver uma pessoa numa realidade e eu acho isso lindo, assim, sabe? É rico demais e, de repente, você vê uma outra realidade. Na instituição anterior, na empresa anterior que eu trabalhei, eu atuava diretamente na área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? Eu achava maravilhoso. A área que eu atuava chamava-se área de talentos humanos, não era recursos humanos. E eu achava isso muito legal. E então o trabalho feito lá, que era uma área que tinha um número muito grande de pessoas da área operacional, mas que era sempre possível identificar o quanto que algumas pessoas, ou muitas pessoas, eu poderia dizer, ali teriam condições de atuar em outras áreas se fosse dada a oportunidade. E isso foi um trabalho que nós fomos fazendo ao longo do tempo, e era muito interessante você ver, por exemplo, uma pessoa chegar sem formação, sem conhecimento, sem experiência e poder ser desenvolvida, né? Com formação acadêmica, poder dar isso para essa pessoa, também desenvolver naquilo que era necessário. A gente teve um programa que aquilo para mim era muito interessante, que lá é uma área de transporte, então tinha o pessoal, por exemplo, que carregava o caminhão. Então, a função dele era colocar a caixa dentro do caminhão. E quando a gente começou com esse programa, depois de um tempo, a gente conseguiu desenvolver pessoas ao ponto de, dentro desse programa que foi criado e desenvolvido, essa pessoa ia fazendo um caminho até chegar ao motorista do caminhão, que para a maioria deles era o grande sonho. Né? E, então, isso para mim é rico demais. Né? E algumas outras experiências, tem uma que assim, me marcou bastante. Eu sou voluntária, acho não, você sabe, né? Numa favela aqui em São Paulo. E um dia, entrando numa das ruas que dá acesso à favela, eu ouvi alguém chamar: "Ô, dona Selma". E aí eu achei estranho, porque lá, né, até pela a vivência que eu tenho lá, o contato, ninguém me chama de dona Selma, né? E quando eu olhei, eu vi um rapaz que ele trabalha nessa empresa. E quando ele me viu, ele veio correndo e aí me abraçou e disse: "Eu desejava muito rever a senhora". Aí eu falei: "Por quê?". Aí ele falou, né, fiquei feliz de vê-lo e tudo, mas a frase dele me chamou a atenção. E aí ele me contou que ele agora atua como um dos responsáveis da área de segurança de trabalho da empresa. E a gente está falando de uma empresa muito grande no Brasil todo. E ele é morador da favela. A filha, ele tinha ido visitar a filha tá. e me encontrou lá. E ele disse que se hoje,
consigo ter o que eu tenho, se eu consigo trabalhar em algo que eu nunca imaginei, foi porque um dia a senhora... E aí ele lembrou de algumas frases que eu disse para ele, né, em relação a essa questão do acreditar em si, do se desenvolver, do buscar, né? E no caso dele foi do começo ao fim, assim, né? Tanto a formação, na época ele tinha que concluir até mesmo o ensino médio, então eu acompanhei nesse processo depois, e as questões técnicas também, né, tudo foi feito um trabalho lá, e ele nesse dia falou que para ele o mais importante, o que mais ajudou era aquilo que eu ia dizendo como incentivo, como motivação para ele, que ele pudesse acreditar, né? Isso me marca muito, assim, né? Para mim é muito forte. Eu Que sempre lindo. digo que conseguir isso para mim já é um grande pagamento, já é algo que me faz pensar que vale a pena, né? Às vezes eu brinco que se nada der certo, essas pequenas histórias, essas situações já me fazem entender que para alguma coisa valeu. Que legal. E a Selma, com essas histórias, já vai aquecendo o coração de quem está nos assistindo e tem interesse pela formação em psicologia no trabalho. Né? E aí, fazendo esse gancho, Selma, qual que é o qual que é o papel, né? Você poderia falar para o pessoal que está em casa, né, assistindo, qual que é o papel da psicologia nas empresas? Né, com toda essa sua experiência, né, já trabalhando em grandes empresas, inclusive, gente, eu não vou falar aqui o nome, mas toda vez que eu estou na Marginal ou em alguma rodovia, eu vejo o caminhão da empresa passando, de quem eu lembro, da senhora Dona Selma. E qual que é o papel da psicologia nas empresas? Né? Só uma curiosidade para vocês saberem aí, para descontrair um pouco. Que você entende, né, desse papel do psicólogo nesse ambiente? Hoje, e aí acho que é quase literal esse hoje, porque há algum tempo não era algo que era visto ou reconhecido um trabalho com tanta importância. Né? Tanto é que, durante um tempo, se uma empresa precisasse fazer cortes naquilo que tinha de despesa ou de investimento, era uma das áreas que, primeiro, poderia ser considerada como não precisa, porque, primeiro, que não tem... o retorno não é de imediato, não é algo que você consegue mensurar com facilidade, e então sempre foi algo que não era visto com tamanha importância, digamos assim, em todas as empresas. Mas, cada vez mais, vem se tornando necessário o trabalho, esse trabalho, essa realidade. Né? A realidade que a nossa sociedade vive hoje já exige o trabalho que a gente precisa executar dentro da psicologia do trabalho, que da questão da qualidade de vida, do bem-estar, da saúde mental das pessoas. Não é? Claro que a gente atua em outras áreas também. Não é? Às vezes, quando eu falo que faço gestão de recursos humanos, a primeira coisa que as pessoas falam, você faz seleção, faz... Sim, também fazemos todo esse trabalho. Mas, se eu tiver que dizer o que é prioritário, o que é primordial para a psicologia do trabalho, é isso. É o cuidado com a pessoa como pessoa, né? Antes do profissional. É o cuidado com a pessoa. É o pensar como que eu trabalho a comunicação dentro da empresa suficientemente para que possa as coisas fluírem de uma maneira adequada. Selma, isso impacta até no resultado final do certeza. segmento, seja empresas privadas, seja terceiro setor, seja qual for a finalidade última, né, daquela empresa e de qual setor ela venha. A psicologia, a gestão de pessoas, esse olhar para pessoas, ele impacta diretamente no produto final, né? Sim, com toda certeza. Né? E quando eu digo que é quase literal dizer que é hoje, porque nos últimos tempos a gente vive numa sociedade adoecida ou com tendência a adoecer e que precisa ser cuidada.
E precisa ser cuidada também, e talvez principalmente, no seu ambiente de trabalho, né? E isso envolve a gestão, quem faz a gestão desse trabalho, que tipo de olhar, que tipo de cuidado que tem, né? Envolve aquilo que eu posso oferecer. E quando eu digo oferecer, eu não estou falando somente de benefícios. Quando eu falo de oferecer para bem-estar, para qualidade de vida, é o dia a dia, né? Às vezes eu brinco que até o cafezinho salva. Nossa, Né? você pegou da minha cabeça. Na hora que você falou das pequenas, eu pensei, o cafezinho. Sim, exatamente, porque às vezes é uma pausa, é um olhar de tá tudo bem com você, é você fazer um remanejamento de algo para que possibilite que a pessoa possa conciliar sua vida, possa, né? E hoje não existe mais um caminho de volta para isso, né? Ou entende-se a necessidade de cuidar das pessoas de maneira adequada, ou a empresa, o local, está fadado ao fracasso, né? É necessário, quase obrigatório, cuidar de pessoas e cuidar da maneira devida, né? E a gente hoje trabalha com uma geração, né, que tem isso, já nasce com essa expectativa, né? Há algum tempo, se eu falasse, por exemplo, para o meu pai de alguns trabalhos que a gente busca oferecer, ele diria: imagina, tá lá para trabalhar, né? Nossa, Porque essa frase é clássica dos baby boomers, sim, né? Da sim, galera lá. e os mais para trás, né? Que era essa visão de que o trabalho era isso, era uma troca. Eu te dou minha mão de obra, você me dá seu dinheiro. Era somente isso, né? Hoje, e eu particularmente, como uma apaixonada pelo mundo do trabalho, penso e costumo dizer que isso se aproxima mais da escravidão do que do trabalho, porque trabalho não é e não pode ser isso. Não pode ser essa troca. Trabalho precisa ser o meu local, e quando eu digo local, não estou falando do local físico, de todas as coisas. De relacionamento, de identificação, de realização. E para que isso aconteça, alguém precisa me dar um caminho, né? Alguém precisa ir fazendo com que isso possibilite. E isso eu estou dizendo de maneira mais direta para quem faz uma gestão, para quem lidera, né? Porque é nossa responsabilidade fazer isso. É nossa responsabilidade fazer com que a pessoa se sinta confortável o suficiente para executar seu trabalho bem. Perfeito. E como você trouxe a questão da liderança, né, de quem está na frente, como que, ainda dentro dessa perspectiva, né, do trabalho da psicologia dentro das empresas, como que a análise comportamental contribui para esses líderes, né, para essas pessoas que também é gente, Sim, né, sim. que eu acho que isso é muito importante de ser falado, né? Tem uma pesquisa eu não lembro agora a revista, que fala que 87% das demissões ocorrem por questões comportamentais, né? E somente 13% por questões técnicas, né? Isso é um indicador muito significativo, né? E quando a gente fala o técnico, você estuda, você adquire, né? Agora, o comportamental, o negócio é mais embaixo. Já me veio Sim. o iceberg na cabeça lá do Freud, Sim, né? sim. E do inconsciente 95%, e a raiz do comportamento está por esses lugares aí também, né? Então, como que essa questão, essa sua competência técnica de analisar comportamento contribui para esses líderes, né? Porque ao mesmo tempo que ele tem que olhar para os outros, liderança é muito mais olhar para si, né? Então, como que é Sim. essa contribuição? Só reforçando algo que você disse, na grande maioria das vezes, ou quase na sua totalidade, as pessoas são contratadas pelo que elas sabem e são demitidas pelo que elas fazem, né? Pelo que elas fazem. Então, isso quer dizer que a contratação pode se dar por aquilo que é técnico, mas na grande maioria das vezes o desligamento se dá por aquilo que é comportamental. E por conta disso que você disse mesmo, né? O técnico é muito fácil. Então, eu sempre digo que, para mim, é muito tranquilo contratar uma pessoa que não tenha
tanto conhecimento, tamanha formação, mas que demonstre ter possibilidade de administrar aquilo dentro daquilo que é comportamental. Porque o técnico vai lá, faz um curso e se desenvolve. Comportamental, não. Definitivamente, não. Né? Minhas terapias que eu digo, já é há anos. E aí, em relação à análise, eu vou, né, talvez não seja o que se espera ouvir, até mesmo porque é a minha área, né? Mas Por favor, nos conte. é algo que diria que é a tal faca de dois gumes. Porque pode ajudar muito, mas pode ser absurdamente prejudicial se não souber, como muitas outras ferramentas. Se quem tem em mãos não souber utilizar e administrar, é algo muito sério. Né? Você me conhece, você sabe o quanto que eu sou resistente, né, em algumas situações, na questão não só da análise, mas de todo o processo nesse sentido, quando não há clareza de qual vai ser o fim, como que isso vai se dar a partir daí. Não é? Porque a partir do momento que você identifica um perfil, identifica uma possibilidade, você automaticamente se compromete com o restante, com o desenvolvimento, com aquilo, porque você identifica. Nossa, que incrível. Aquilo que é muito, que sobressai, mas aquilo que ainda falta. E o que eu faço com isso? Não posso bater nas costas da pessoa e dizer, está faltando isso. Não. Eu estou comprando essa responsabilidade junto com ela. Vamos juntos. Né? Isso aqui nós identificamos, então, juntos nós vamos buscar um caminho para poder encontrar, né, a melhoria, o desenvolvimento. E se isso não acontecer, a tendência de frustração, de qualquer coisa que seja equivocada é muito grande. Então, é algo muito sério. Perfeito. Sim. Porque eu fico pensando, né? Às vezes, esse conhecimento, ele pode ser utilizado de forma não ética. Sim, com certeza. Né? Então, imagina, né? Uma pessoa que tem conhecimento das potencialidades e dos pontos de melhoria de uma pessoa. Né? Se ela não tem uma conduta ética no ambiente de trabalho, ela pode fazer um mau uso daquela informação, né? E assim comprometer a trajetória profissional da pessoa, a saúde da pessoa, que eu acho que é o pior, né? Então, interessantíssimo você trazer essa coisa da faca de dois gumes, né? A informação, ela tem um peso muito grande, né? Com certeza, porque ela pode também levar, e aí voltando ao que você disse, né? O líder, quem faz a gestão, é um ser humano também, né? E está ali podendo passar por qualquer situação que qualquer outra pessoa passaria. E essa questão da sugestão, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu posso pensar, mas o Douglas, né? E buscar justificar e até mesmo utilizar daquela informação que eu tenho para determinadas coisas que, como você disse, não é ético e nem é devido, mas humanamente falando, pode acontecer. Né? Então, exige um alerta muito grande, exige uma atenção muito grande, né? Também no que diz respeito às informações que eu tenho, até onde eu posso repassar para terceiros, até onde eu posso utilizar isso de uma forma mais aberta, porque eu estou falando do outro, da vida do outro, da realidade do outro, né? E que para muitas pessoas, mas é só uma análise, né? Não, é a vida da pessoa. E eu fico aqui pensando, né? Essa questão da análise comportamental, ela vai ser positiva a partir do momento que você a use de maneira correta, né? Imagina, você falou muito bem, que vai ficar ilustrado isso na minha cabeça, né? Porque minha cabeça funciona muito com imagem, assim, né? Você falou assim, tem que saber usar a ferramenta, né? Você pensa querer serrar uma madeira com sei lá, uma outra ferramenta, com não sei, uma colher. Né? Não vai, né? Vai ser feio, não vai chegar na finalidade última,
né? E pode fazer estrago, você pode quebrar a colher, você pode se machucar, né? Então, que legal, né? Essa reflexão, a responsabilidade que é trabalhar com análise comportamental. Sim. E também muito lindo isso que você trouxe. Muito lindo, não, vou romantizei agora. Muito importante isso que você trouxe de falar que é uma faca de dois gumes, né? Incrível. Nossa, Sim, muito sim. incrível. E o que você acha, Selma, que é o maior desafio na gestão de pessoas atualmente? Se você parar para ver assim, qual que é o maior desafio que você acha que se pôs hoje no cenário atual? Acho que eu posso colocar os maiores, Os né? maiores, beleza, vamos lá. Porque, infelizmente, não é Não é só. somente um. Um deles, eu destacaria que é exatamente o que a gente falou agora há pouco, da questão da geração. Porque, como em poucas ocasiões, a gente tem uma mescla de geração muito grande, todo mundo atuando, né? A gente envelhece, vive mais tempo, então a pessoa continua atuando, continua trabalhando durante mais tempo e, infelizmente, parece que vai ser cada vez mais, né? Porque antes se aposentava. Hoje, e então, você tem a geração da pessoa ali de 20 anos e, ao mesmo tempo, você tem a pessoa de 60 trabalhando, não é? Buscando que haja uma coesão ali na realidade que está vivendo, mas que a gente sabe que não, né? Que existe um olhar diferente, uma formação diferente, né? Expectativas diferentes, e isso, né? Se você pensar, por exemplo, no que diz respeito à gestão, é muito complicado você fazer a gestão, né, com essa diferença. E aí eu poderia ampliar o que diz respeito à diversidade para além da questão das gerações, né? Diversidade como um todo. Hoje, né, você tem no mesmo local, numa mesma empresa, no mesmo setor, pessoas com formações diferentes, com expectativas diferentes, com crenças diferentes, e que é um grande desafio administrar tudo isso. E eu digo um grande desafio para quem deseja fazer uma boa gestão. Porque senão se coloca todo mundo, como dizem no Nordeste, né? Todo mundo dentro do mesmo balaio e está tudo bem. Tudo certo. E cada um que lute. Exatamente. Agora, quando você pensa na pessoa como... Eu sempre digo isso, né? Você já me ouviu falar várias vezes, que uma das coisas que eu acho mais lindo dentro da minha área é poder chamar as pessoas de indivíduo. Porque há algo de muito grande para mim atrás disso, né? Quando eu faço um relatório, por exemplo, e eu digo o indivíduo, eu não estou falando nós todos, todo mundo. Não, eu estou falando somente daquela pessoa, com características únicas, com sonhos únicos, expectativas únicas. E é necessário, não tem como você gerenciar a pessoa, fazer gestão de pessoas, se não conseguir olhar as pessoas como únicas, como indivíduos. E eu acho que aí eu já entro no outro desafio, que é esse, né? É conseguir olhar para as pessoas dentro dessa dinâmica maluca que o mundo nos impõe, do tempo, das respostas necessárias, do imediatismo, que aí já considero isso aí como um outro desafio, um grande problema, né? Mas dentro de tudo isso, se eu não conseguir olhar para as pessoas individualmente, quando você fala, eu penso criando imagens, né? Você falou agora há pouco algo parecido com isso. Se eu não souber que o Douglas consegue assimilar as coisas assim, o Joãozinho já assimila quando ouve, o outro assimila quando eu escrevo, não tem como, né? E hoje a gente tem não vou usar o termo concorrente, mas dentro dessa realidade de desafios, quando a gente fala de tecnologia, hoje é algo que vai, né, avançando. E se eu não buscar seguir, né, em todos os aspectos, porque eu não acredito, se eu acreditar já posso desistir, né? Eu não acredito que a máquina jamais, né, a tecnologia como um todo, vai superar o homem, né, as pessoas. Mas ela pode, em muitas coisas,
substituir em muitas coisas, fazer um trabalho que talvez seria da pessoa. E para que isso não aconteça, é necessário que as pessoas estejam de fato preparadas, né? Então, acho que passa também por isso. Então, Que legal. Só assim tentando, né, fazer uma síntese, porque eu achei muito rica a sua fala, né? Os desafios da gestão de pessoas nesse momento. A questão da intergeracionalidade, né, de gerenciar essas cabeças, esses indivíduos, sim, né, bem diferentes, né, como gerenciar, como atender, olhar individualmente para as pessoas. Isso é o que eu acho mais lindo e, para mim, na minha experiência, eu acho que é uma das coisas que mais impacta, né? É esse olhar, sim, o sujeito, o indivíduo, a partir da necessidade dele, a partir daquilo que... Eu acho que isso conecta, eu acho que isso traz uma coesão, eu acho que isso traz uma parceria no ambiente de trabalho, porque é algo genuíno, uhum, né? Você não está... ou seja, gente, para fazer gestão de pessoas tem que gostar de pessoas, sim, resumindo. Porque as pessoas sentem, não é? Se sim, você sim, tem um interesse genuíno por ela ou não, né? E assim, partilhando na minha experiência também, eu acho que esse olhar individual é uma das coisas que tem mais impacto, assim, na perspectiva da gestão de pessoas. E aí a Selma traz essa questão da tecnologia também, né? Então, esses desafios que se apresentam. E aí, seguindo a nossa caminhada aqui, essa jornada, essa riqueza de colocações que você está trazendo, não sei se uma, né, ou mais, o que você entende que realmente impacta no desenvolvimento de talentos dentro de uma empresa? Muito fechado, né? é. Mas vamos lá, vamos abrir, vamos lá. Vamos abrir essa pergunta muito fechada. O que você vê que impacta no desenvolvimento de talentos dentro da empresa? Vamos lá. Sei. É porque eu não sei se eu não vou ser repetitiva, né? Porque passa muito por isso que eu falei agora. A questão o impacto é dessa questão do cuidado, né? Trazer a pessoa, do que é individual, né? Porque o desenvolvimento, as pessoas às vezes entendem como algo fechado, assim, né? É um processo, mas não. O desenvolvimento é o dia a dia. É aquilo que eu vou fazendo todo o tempo, não é? Eu criei aqui 6 meses, desenvolvi o Douglas e aqui eu encerrei. Prazo, em 6 Sim, meses você... exatamente. Ai, mano. E aí, não sei se eu estou voltando ali na pergunta anterior, que quando você fala, né, dessa questão dos 6 meses, isso é algo gravíssimo, na minha opinião, né, e muito cruel, porque desenvolver pessoas, primeiro que é muito difícil você estipular um prazo fechado. É claro que assim, eu não posso pensar que vai ser algo de eterno, mas ao mesmo tempo, se não houver o tempo necessário para que haja a resposta e eu, né, frustro o processo, a pessoa e tudo mais, né? Então é algo que é muito complicado de se pensar que né, você trouxe agora, até peço desculpa de sair do que você perguntou, Não, mas imagina. é porque é algo que eu acho que é muito importante dizer, né, da preocupação que as pessoas precisam ter de entender que pessoas não é massinha de modelar, que eu penso, tá desse jeito aqui, mas agora se eu em 2 minutos se eu apertar aqui eu já mudei o modelo. É a Não é massinha de assim. modelar. E tem gente que Tem gente pensa que bem pensa. assim. Sim. E se você me permite, eu tô aqui te escutando e eu fiquei pensando, uma coisa que impacta muito no desenvolvimento de talento é a oportunidade, né? Às vezes, e com responsabilidade, né? Porque tem coisas que às vezes se você dá oportunidade para a pessoa na hora errada, aquilo pode virar um caos, né? Mas com esse olhar profissional,
né, que está comprometido com o indivíduo, né, a oportunidade é uma coisa importante, né? Eu tive oportunidades, por exemplo, na minha vida que me fizeram descobrir talentos que eu não tinha, né? Que me fizeram... eu lembro que palestrar... Imagina, eu era uma criança e um adolescente introvertido, assim, não 100%, mas vamos dizer que 70% introvertido. Me deram uma oportunidade, me jogaram, assim, né? Para fazer uma palestra e eu descobri um talento. E eu equilibrei essa minha introversão, né, com extroversão por causa da palestra. E isso hoje, para mim, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Né? Então, quando eu penso em desenvolvimento de talento e quem está com essa atribuição na mão, pessoal que está em casa e que está nos escutando, que é dessa área, você tem uma mega responsabilidade em mãos. Né? Você pode fazer a pessoa se encontrar, você pode fazer a pessoa descobrir algo que faz sentido para a vida dela e que vai servir, vai ter uma repercussão de serviço para o mundo, para a sociedade. Né? E foi meio que aconteceu. Né? Enquanto eu te perguntei, você estava respondendo, eu falei, bom, para mim, uma coisa que fez muita diferença foi eu ter tido oportunidade de realizar coisas que eu achava que eu nem tinha capacidade. Sim, quando você fala, me jogou, talvez a pessoa que te jogou tivesse o conhecimento do que você era capaz e você não. Que legal, muito bem. E eu penso que é isso que é necessário para nós, que fazemos qualquer tipo de gestão ou lideramos qualquer coisa. É necessário conhecer suficientemente para saber até onde ele pode ir, que às vezes nem ele sabe, né? Então, isso eu acho maravilhoso de você permitir que a pessoa vá para que ela possa, em algum momento, fazer esse reconhecimento que você faz hoje, né? De que eu tinha possibilidade, eu podia e nem sabia, mas alguém soube antes de você, né? E eu acho que a gente tem que entender que temos também essa responsabilidade de, às vezes, identificar algo que a própria pessoa ainda não identificou. Legal. Ô, Selma, e você trouxe, né, essa coisa, a gente falou um pouquinho durante a conversa sobre essa pressão atual, nós estamos vivendo num período pós-pandêmico, né, com inúmeros resquícios, inúmeras situações pós-pandemia. A gente está vivendo numa sociedade extremamente acelerada, né? Essa questão da tecnologia, né? Que é maravilhosa, mas é uma faca de dois gumes, né? Vou usar a expressão que você trouxe para falar de outro assunto. É uma faca de dois gumes, uma crescente nessa questão da depressão, né, em jovens, em adultos, dos transtornos de ansiedade. Como equilibrar? Lá vai eu com as perguntinhas prontas, né? Mas nós vamos desenrolando. Como equilibrar essa coisa da prestação de serviço, que é pelo qual a gente foi contratado, é pelo qual alguns fazem por paixão, outros não, né? Como equilibrar essa questão da produtividade e do bem-estar, né? Um conselho que você daria para as pessoas, né? Porque a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa do nosso salário, precisa pagar os boletos, né? Boleto para dar e vender para todo mundo, precisa pagar os boletos. Que bom se quem está nos escutando em casa, assim como a Selma, e eu posso dizer como eu, consegue exercer um trabalho por paixão, né? Que bom, né? E se você, por algum motivo, não está vivenciando isso ainda, né? Eu indico o processo de autoconhecimento, né? Para entender quais os caminhos, quais as possibilidades, né? Mas, inclusive, fazer algo por paixão é um fator de bem-estar, de saúde. Né? Isso aqui tem que ser dito. Às vezes o pessoal pode nos escutar e falar, estão romantizando. Não é romantização, é realidade, é fato. Né? Você
ter amor no que você faz te impacta positivamente na tua saúde. Então, nesse contexto, o pessoal chama, né, o mundo VUCA, né? Nesse contexto, qual conselho você daria para as pessoas equilibrar, né? Para poder se manter no mercado de trabalho, né? E ao mesmo tempo cuidar da própria saúde. O que você falaria sobre isso, assim? E aí, nesse caso, são os dois lados, né? É a pessoa e o local onde ela está trabalhando também tem essa responsabilidade. Não dá para esperar nem só de um lado, nem só do outro. Eu não posso Legal. esperar que a empresa faça por mim, mas eu também não posso deixar que o contrário aconteça. Somente eu cuidando, né? Porque eu sempre lembro que, independentemente da forma de contrato que você tenha, é de dois lados, né? Bilateral. Esse é o meu lado e o lado da empresa. E eu, como empresa, o meu lado e o lado do trabalhador. Então, é necessário que haja uma parceria, diria, né, entre os dois, nesse sentido do cuidado. E é algo que, no momento, é um assunto muito atual, né? E cada vez mais, e agora nos próximos meses, acho que isso vai vir à tona no mundo do trabalho ainda um pouquinho mais, por algumas mudanças, e aí eu acho que daria um outro podcast, então a gente pula essa parte. É verdade. Mas tudo que você, né, trouxe para fazer, né, a pergunta, eu acho que já traz a pontuação daquilo que precisa se estar atento hoje para poder conciliar as duas coisas, né? A gente vive uma realidade maluca de tudo, né? Da necessidade de entrega, de apresentar resultado, de tudo ser para ontem. E então isso faz com que as pessoas, né, se não cuidarem, adoeçam só por aí. E aí fora as outras realidades, né, quando se vive numa realidade como a gente vive aqui em São Paulo, né, de uma metrópole, que então é trânsito, é transporte, e que talvez para algumas pessoas possa dizer, mas isso o que tem a ver com a pergunta feita? Tudo. Né? Porque se eu estou colocando a pessoa para que ela faça um trajeto, que ela já chega no local de trabalho exausta, já começamos perdendo. Né? Então, quando eu falo de flexibilidade, que em algum momento aí atrás eu falei, passa também por isso. Hoje, a pandemia empurrou algumas empresas e alguns locais para fazer uma mudança na sua forma de trabalho, né? Então, a gente tem alguns locais hoje que a modalidade é híbrida, em alguns casos já é home office mesmo, e mesmo aqueles que têm o seu trabalho presencial também têm esse cuidado, né? É aquilo que a gente brincou do cafezinho, mas do todo, né? Os momentos que é possível haver uma pausa, que tipo de atividade eu posso inserir que faça com que a pessoa entenda o seu trabalho. Eu ouvi, né, na dita empresa, as pessoas diziam assim, aqui inclusive a gente trabalha. E eu levei um tempo para compreender isso. Mas quando eu compreendi, eu me encantei. Porque tudo aquilo que é obrigatório não dá bom, como diziam os adolescentes, né? É necessário que você faça algo que faça sentido e não porque é obrigatório. E então, quando alguém diz, aqui inclusive a gente trabalha, é porque ela consegue enxergar que é mais do que o trabalho. E que ela consegue ter ali uma sensação de bem-estar suficiente para que ela possa entender que, entre outras coisas, existe o trabalho. E aí eu asseguro, não vou dizer, eu acho, não, eu asseguro que, desta forma, o trabalho flui melhor. Porque, na vida, tudo que é obrigatório, tudo que tem que, não é muito legal, né? A pessoa faz porque é obrigada, não porque para ela faz sentido, não porque para ela é interessante. É a questão das regras que eu acho que existem e precisam existir de fato, mas não para que seja algo que engesse. E aí esse engessar, muitas vezes, também
contribui com o adoecer. Né? E para os dois lados, porque se eu sou um líder que está muito preso àquilo que é a regra, não, mas é o horário que você tem que entrar, é a hora que você tem que sair, é o tempo que você tem que entregar, é tudo dentro de algo muito engessado, eu também vou criando para mim uma pressão e uma cobrança que depende do outro muito inadequada. Né? Então, é necessário entender que a gente vive hoje uma realidade, vive numa sociedade que as coisas estão bem complicadas. Né? Eu reforço os pontos que você trouxe. Né? É a pandemia, por isso eu disse no começo que nós estamos numa sociedade adoecida ou predisposta a adoecer por conta de tudo isso que... Né, a gente tentando, ainda que tente tirar os diagnósticos que as pessoas por conta própria vêm se dando, que isso é algo bastante complicado, mas se a gente for pensar de maneira séria e responsável, ainda assim o número de pessoas hoje que estão adoecendo é muito grande. E o mundo do trabalho é, infelizmente, um local, né, propenso a isso também. Né? E aí, pensando, né, o que a pessoa pode fazer é o se cuidar, se conhecer e se cuidar, para além do discurso. Né? Eu sempre digo que nós somos uma panela de pressão. Né? E aí a panela, se você se comparar, né, se você comparar a panela, tem o pino lá, né, que solta o ar e tudo, mas a função maior está na válvula, que vai saindo aquele arzinho aos poucos, né? Mas entope a válvula para você ver. A panela explode. Né? Então, eu preciso saber qual que é a minha válvula. Por onde que tem que sair o meu arzinho para que não haja essa explosão? Porque se não houver isso, vai explodir. E, mais uma vez, eu digo, não é uma possibilidade, é um fato. Ou vai explodir por uma forma de doença, ou vai física ou mental, ou vai explodir, às vezes, até na reação que a pessoa pode ter. Diversas são as formas que isso pode acontecer. Então, eu preciso entender qual é o meu limite, quais são as minhas válvulas. Nossa, meu dia hoje não foi bom, o que eu preciso fazer? O que me ajuda? E no dia mesmo, durante o momento, o que me ajuda? O que me faz bem? O que me faz relaxar? Como que eu gosto de executar determinada atividade? Não é? E aí, mais uma vez, eu acho que eu estou repetitiva na questão do se conhecer, mas é que não existe outra forma de você encontrar resposta para qualquer coisa se não for antes se conhecendo. Eu sei, por exemplo, se algo não foi muito bom em algum momento, eu sei o que eu posso fazer, mas porque eu me conheço. E é necessário ter isso, ter esse autoconhecimento suficiente para eu saber quais são meus limites, até onde dá para ir, até onde eu aceito, até onde eu negocio, como que eu converso. Né? Em algumas situações já não cabe mais nossa, eu nem me reconheci. Né? É necessário que eu me reconheça, né? É necessário que eu saiba quem eu sou, o que eu posso, e o outro lado também. Eu preciso saber quem eu tenho em mãos. E, mais uma vez, eu não tenho um grupo, eu tenho várias pessoas. Né? E dentro dessas várias, eu tenho um a um. E aí eu tenho que saber, cada um, qual é o limite de um, qual é o limite do outro, o que um pode, o que o outro não pode, como eu abordo um. Né? E, com isso, eu não quero aqui infantilizar o trabalho, né? Porque pode dar a impressão de que eu estou falando como se faz com criança. Esse ele não gosta. Não, mas trabalhar com gente é isso. É você poder olhar para as pessoas de maneira individual. E fica aí a super mensagem da nossa psicóloga do mundo do trabalho. Eu quero te agradecer muito pelo teu aceite de vir aqui participar. Foi lindo, você trouxe reflexões assim preciosíssimas. Muito, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, né? Me convidar para falar de algo que eu amo tanto é complicado, porque se deixar vai... Nós ia até mais tarde. Então, e o programa de hoje é oferecimento da Tenda Medieval. Os melhores produtos do mundo geek com temáticas de filme e série e muito mais.
Selma, a gente quer agradecer a você que acompanhou aí o nosso Pod Carreira em Foco, que todas as reflexões que nós trouxemos, que possa te servir, que você possa aplicar na sua vida. Um forte abraço e até o próximo episódio.